Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal do Experiência Literária. Pois bem, neste vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre essa figura, a figura de Graciliano Ramos, que tem sido a obra dele, as narrativas dele, que a gente está lendo ao longo deste ano de 2022. E falar sobre Graciliano, sobre quem foi Graciliano, nunca é demais, vocês já sabem, né? Inclusive, eu tenho um post lá no perfil da Experiência Literária, no Instagram, em que eu elenquei 5 motivos pra gente ler as obras de Graciliano Ramos. Para quem ainda não sabe, a gente já leu Infância, Vidas Secas, Luciana, Minsky, e neste mês de agosto nós vamos ler São Bernardo e começamos dia 3 de agosto e vamos até o dia 31 de agosto com essa leitura incrível. É só uma curiosidade para quem ainda não sabe, São Bernardo era um dos livros queridinhos do pesquisador Antônio Cândido, que é o nosso mestre aí das pesquisas, né, que deixou uma herança incrível para nós. Pois bem, e eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou levar, sem ficar monótono e sem ficar chato, falar sobre essa figura de Graciliano Ramos? Eu não queria algo muito assim, cronológico, no sentido de, ele nasceu em tal dia, em tal época, e casou, e teve filho tal, com nome tal. E aí me lembrei deste livro aqui, Conversas, que foi organizado pela Ieda Lemestai e pelo Tiago Miussala, que são dois grandes pesquisadores da obra de Graciliano Ramos. Eu tive a honra de conhecer a Ieda lá no grupo de pesquisa Graciliano Ramos, da USP, e o Tiago eu não conheci pessoalmente, por enquanto. Enfim, neste livro aqui tem 2 autorretratos que, como o próprio nome já diz, foram escritos, elaborados pelo próprio Graciliano Ramos. E aí pensei assim, é por aí. Então eu peguei um desses autorretratos, especificamente o de 1948, que foi quando foi publicado no jornal Amanhã, na parte Letras e Artes, e se intitula da seguinte forma: Autorretrato de Graciliano Ramos aos 56 anos. E é claro que eu quero ir lendo o jeito que ele escreveu, como vocês podem notar, vou até colocar aqui, ó, ele foi pontuando e depois eu vou fazendo as observações e trazendo algumas outras curiosidades para vocês. Então vamos lá. Autorretrato de Graciliano Ramos aos 56 anos. Nasceu em 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Casado 2 vezes e tem 6 filhos. Na verdade, Graciliano Ramos teve 8 filhos. E olha só, foi Márcio Júnior, Múcia e Maria Augusta, com a Maria Augusta de Barros. E depois ele teve o Ricardo, Roberta, Luísa e a Clara com a Heloísa Leite de Medeiros. Então ele teve 8 filhos. Altura, 1,75. Em outra entrevista, ele colocou que ele tinha 1,70. Ele aumentou a altura aqui. Sapato número 41, colarinho número 39. Prefere não andar. Ele não gostava muito de andar. Não gosta dos vizinhos. Tem uma nota que diz que ele não conhecia os vizinhos dele. Mas é interessante porque, por exemplo, nessa biografia aqui, que fala um pouco também do filho dele, o Ricardo Ramos, que também foi um grande escritor, Graciliano, Retrato Fragmentado, que apesar dele não ser assim uma pessoa muito comunicativa e não gostar dos vizinhos, nos fins de semana a casa de Graciliano sempre estava cheia. Ele sempre recebia alguns escritores e sempre tinha aquele momento de leitura que era muito legal. Detesta rádio, telefone e campainhas. Ele não gostava mesmo de barulho. Conta, inclusive, se eu não me engano, é aqui neste livro, que ele tirava o telefone do gancho quando ele iria escrever. Sabe, quando ele ia escrever, ele tirava o telefone, ele detestava barulhos e detestava ser incomodado. Tem horror às pessoas que falam alto. Neste momento, bateu aquele momento. Eu falo ligeiramente alto, voz de professora, vocês entendem, né? Tirar aí um pouco desse peso. Usa óculos.
Tem uma parte em infância, que inclusive nós lemos, as lives estão gravadas, salvas aqui no canal, em que conta esse momento, o quanto foi difícil esse momento dele com os óculos, do quanto ele sofreu com isso. Então é uma questão muito significativa para ele. Meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Em outra entrevista, o Graciliano Ramos, ele é mais ameno. Não é que ele é indiferente, ele afirma que ele não entende música. Sua leitura predileta, a Bíblia. Interessante. Fiquem com essa informação aí. A Bíblia é literalmente o livro de cabeceira de Graciliano Ramos. Ele tá lá com a Bíblia a todo momento. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Quase engoli aqui. 34 anos de idade. Com os relatórios. Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeiras, dos Índios, por um tempo. E o que acontece? Ele ficou conhecido, literariamente falando, por meio de seus relatórios de prefeito. Porque quando leram, falaram: poxa, isso aqui não é simplesmente um prefeito, uma pessoa que está escrevendo com uma escrita pontual. Aqui tem literatura. Olha o modo como ele escreve, como ele está falando dos problemas da cidade, como ele relata esses problemas. Tem literariedade aqui. Então ele fica conhecido por meio desses relatórios do momento que ele foi prefeito, e um dos seus primeiros livros é Caetés. Se eu não me engano, tem até uma questão que é muito engraçada, que levam o original de Caetés, entregam para esse editor, e ele esquece dentro do bolso do paletó por muitos e muitos meses, só depois que ele encontra. E agora eu fiquei tentando lembrar por muito tempo e tentando achar quem foi, mas eu não me lembro, mas se eu recordar eu coloco aqui na descrição. Não dá preferência a nenhum de seus livros publicados. Em outra nota que diz que ele tinha uma preferência sim, mas não falava muito, que era seu livro Angústia. Gosta de beber aguardente? Gostava mesmo. É ateu. Lembra da questão quando diz assim que sua leitura predileta, a Bíblia? E tem uma questão muito interessante que ele diz o seguinte, que tudo é romance. Então tudo que é escrito para Graciliano Ramos é ficção. Interessante, aqui a gente já vai notando algumas questões, até o modo como ele constrói esse autorretrato é muito interessante, porque a gente já vai mostrando que em autorretrato vai ficar preocupada do tamanho do colarinho, ou do tamanho do pé, qual número ele calçava. É muito irônico e a gente já consegue compreender um pouquinho quem é esse sujeito, pelo menos quem ele quer nos mostrar, não é mesmo? Indiferente às academias. Adora crianças, odeia a burguesia. É perceptível isso no modo como Graciliano escreve os seus textos e o modo como ele deixa isso muito explícito nas suas narrativas, como ele enxerga essa sociedade de dominados e dominantes, de pessoas que têm muito e outras pessoas que não têm nada, como a gente conseguiu ver e pontuar lá em Vidas Secas, inclusive. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Escreve seus livros pela manhã. Ele começava a escrever ainda pela madrugada, ele acordava muito cedinho e começava a escrever, e ele terminava ali por volta de 11 da manhã, meio-dia. Ele gostava mesmo de escrever pela manhã e ele era muito metódico, prático, ele fazia as suas escritas pontualmente, ele sempre estava escrevendo e ele tinha todo um método, sim, para produzir os seus textos. Gosta de palavrões escritos e falados. Fuma cigarro Selma,
3 maços por dia. Sim, Graciliano fumava bastante. Inclusive, isso é uma questão muito que a gente perceptível no seu livro Memórias do Cárcere, que conta o período em que ele ficou preso durante a ditadura Vargas, e lá ele fuma muito. Ele para, inclusive, de comer, mas ele não deixa de fumar. Tanto que ele passa por uma cirurgia, mas ele acaba falecendo com câncer. É inspetor de ensino, trabalha no Correio da Manhã. Ele foi inspetor de ensino, ele foi prefeito. Apesar de o acharem pessimista, discorda disto. Nós falamos um pouco sobre isso lá sobre Vidas Secas, o momento que ele pensa, está sempre ali, né? Esses personagens que ele traz para sua narrativa, eles sempre estão tentando elaborar um outro espaço, uma outra vivência, uma outra subjetividade, e ela passa sim por essa questão de pensar uma utopia, de pensar algo melhor para si e para aqueles que fazem parte do seu convívio, ou seja, de uma sociedade melhor. Então, se você ainda não viu, veja as lives, muito bacana, viu? Fizemos construções super importantes. Só tem 5 ternos de roupa estragados. Refaz seus romances várias vezes. Sim, ele escrevia, cortava, rabiscava e voltava. Por isso que a gente fala que a literatura, a escrita do Graciliano Ramos, ela é muito concisa e objetiva. Ele ia atrás dessa palavra muito exata para dizer simplesmente aquilo que ele quer dizer. Inclusive, um dos trechos mais famosos de Graciliano Ramos é ele dizer que o escritor deve fazer como as lavadeiras, né? De enxugar e deixar somente aquilo que é necessário, né? A palavra foi feita para dizer e não para brilhar como ouro falso. Esteve preso 2 vezes. Uma dessas vezes está relatada no livro Memórias do Cárcere, que ele foi preso por 11 meses e 11 dias, passando por inúmeras cadeias. Esse momento de prisão é de 36 a 37, durante o momento em que Vargas é o presidente do país. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Aqui a gente tem um pouco de ironia, isso é muito perceptível também lá em seu livro Memórias do Cárcere. Gasta em excesso. Será mesmo? Ele só tem 5 ternos de roupa e todos estragados. A gente pode pensar aí nessa construção que ele vai fazendo bem irônica. Seu maior desejo, a morte do capitalismo. Né? Isso é muito perceptível em São Bernardo, que a gente vai ver agora, em Vidas Secas, e em outros diversos livros, em Angústia. Isso é muito marcante também. Escreve à mão. Seus maiores amigos, Capitão Lobo, um oficial conhecido na prisão em Pernambuco, cubano, vagabundo encontrado na colônia correcional, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando foi prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construir estradas. E, por fim, espera morrer aos 57 anos. Graciliano Ramos falece com 58 anos de idade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais, a partir da própria perspectiva de Graciliano Ramos, esse grande escritor da nossa literatura brasileira. E se você quiser ler conosco São Bernardo, é só me chamar lá no direct no Instagram, ou deixar a mensagem aqui que eu encaminho o cronograma de leitura, e as lives, a primeira live acontece amanhã, dia 3. Então é isso. Até mais. Tchauzinho.